Oi, eu sou a Maica Castro, seja bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando por aqui agora, não me conhecia, nós temos vários vídeos. Se você já conhecia e andava me cobrando, cadê os vídeos? Estou de volta. Esse ano de 2021 ainda não tinha postado nada, mas voltamos. E sabe qual é o tema de hoje? Sonhos. Você tem sonhos? Você tem planos da parte de Deus? Talvez você tenha até planos e projetos, mas talvez estejam engavetados, esquecidos, ou talvez você até jogou pro alto. Ou você pode dizer para mim: eu não acredito que Deus tem planos para mim, eu não acredito que Deus tem sonhos para mim. Eu acho que Deus só tem planos para fulano, para ciclano, mas para mim não. E até Deus pode até ter te dito e você pode dizer: não, mas você tem fé para fulano. Você acredita que vai acontecer, mas com você não. Eu quero primeiro eu quero ler algo para você, eu quero te dizer que aquele que não acredita que Deus tem algo para ti, eu quero derrubar logo isso por terra. Lendo lá no Salmo 139, verso 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Deus tem planos, tem grandes pensamentos para ti e para mim. E antes de você nascer, Ele já tinha projetos, sonhos. E não é só para aquela pessoa que você pode estar imaginando. Deus só fez tempo para fulano. Eu não, eu tô aqui mesmo, mas Deus não tem. Deus tem. Começa a buscar no Senhor, que Ele vai começar a suscitar. Talvez o teu coração já arda por algumas coisas e você talvez tenha recalcado. Mas eu quero te dizer que quem se compromete em cumprir os sonhos, os planos, os propósitos, quem tem o dever e a obrigação de cumpri-los, não é você, não sou eu, é quem prometeu. Muitas vezes nós precisamos só nos disponibilizar a crer, em nos abrir para isso. E eu quero ler para você aqui, lá em Gênesis capítulo 37, alguém muito jovem que Deus deu sonhos. Olha bem, e literalmente ele teve sonhos, ele sonhou. Lá no verso 2 diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ele tinha 17 anos, já trabalhava junto com os irmãos mais velhos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ou seja, os irmãos já tinham uma fama, mas ele não. Ele era um filho, aparentemente, pelo que fala, correto. Ele se diferenciava em meio à multidão. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Vejam bem, uma túnica. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, dormiu, sonhou, contou o sonho a seus irmãos que o odiavam e eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Agora presta bem atenção. Quem deu o sonho para José? Foi Deus. Agora, mais ainda, quem conseguiu interpretar o sonho? A Bíblia não relata que José interpretou. Se interpretou, aqui não comenta, mas olha para quem foi dado o discernimento, a interpretação do sonho.
para os irmãos. Os irmãos entenderam e sabiam que sonhos vinham da parte de Deus. Os irmãos de sangue, a família. Mas mesmo eles, sabendo deste sonho que vinha da parte de Deus, ainda assim eles suscitaram a ira, a raiva, a inveja, o ódio, a própria família. Eu não quero focar nisso, mas eu quero te mostrar que muitas vezes os sonhos que Deus tem pra gente, os planos que Deus tem pra gente, a gente compartilha com o outro, mas às vezes o outro não entende. Às vezes a gente até questiona porque o outro não aceita, nos desanima, nos desmotiva. Às vezes a gente até consegue nos permitir ser contaminados pelo desânimo do outro, pela inveja, pelo ciúme. Mas quem tem que crer, quem tem que alimentar e quem tem que confiar é quem recebeu o sonho. José. Você vê que ele não deu a interpretação, os irmãos tiveram a interpretação, tu vai governar sobre nós? É isso? José guardou aquilo ali. Lembra que os planos e os projetos, os sonhos são dados por Deus. Agora, quem tem o compromisso, a responsabilidade de realizar o sonho, os projetos, não é o que recebeu o projeto, o sonho, a revelação, mas quem prometeu. E quem prometeu? Quem foi que deu esse sonho a José? O próprio Deus. Mas muitas vezes nós questionamos e duvidamos. Às vezes a gente até tenta dar um jeitinho para se cumprir alguns planos, alguns sonhos. Às vezes a gente até escolhe os nossos próprios planos. Mas a verdade é que até quando as coisas parecem que dão errado, que nos empurram para longe, ainda assim, ainda assim, Deus dá uma forma para que as coisas se aconteçam. Depois desse sonho, José teve outro sonho, e desta vez ele contou não só para os irmãos. Olha bem, no verso 9 ele diz assim: depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, ele contou primeiro aos irmãos, depois contou ao pai e aos irmãos. O pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Os irmãos, quando tiveram o discernimento do primeiro sonho, ficaram com mais raiva. Agora o pai. O pai ele ficou meio que contrariado, repreendeu, mas veja bem, no verso 11, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. Carnalmente, eles ficaram com mais raiva, e as obras da carne, porque o ciúme é obra da carne, inveja é obra da carne, raiva é obra da carne, que no caso ele sentia ódio, eles carnalmente avaliaram. Agora olha o discernimento do pai. O pai disse, lá no verso 11, o pai, no entanto, refletia naquilo. O pai ficou ponderando, o pai ficou cogitando, o pai ficou pensando. Agora vamos lá, lembra que eu li que o pai fez uma túnica para o filho? Túnica era dado só para os grandes, não era para qualquer pessoa. Era para quem tem propósito, era para os reis, era para os governadores, era pessoas que tinham um poder. Então ele sem saber, já profeticamente, já foi lançado para aquilo que ele tinha que ser. Agora a história fala, e eu não vou ler mais e vou só contar para vocês. A história fala que José, por conta disso, os irmãos ficaram com mais raiva, fizeram uma emboscada, chamavam ele, lá vinha o sonhador, já foi conhecido como sonhador, viu? Ele teve sonhos e aparentemente ele não se deixou levar.
pelo desânimo, pelas palavras dos irmãos. E ele foi levado e cogitaram até em matá-lo. E acabou que ele foi vendido como escravo. Então, os irmãos, mesmo sabendo que vinha da parte de Deus, eles tentaram acabar com o plano de Deus, com os propósitos de Deus na vida de José. Adiantou? Não adiantou. Não botou ele para mais longe. Não enterrou os planos e os projetos, porque os planos e os projetos são com o propósito divino, perpétuo. Na verdade, até a perseguição, a raiva e o ciúme colaboraram, e a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aparentemente José foi empurrado para longe. Agora pronto, foi-se embora o sonhador. Acabou essa história que ele vai governar sobre nós, que ele vai mandar em nós. O que ele está pensando? Parafraseando aqui. E na verdade, querido, querida, ele foi lançado para mais perto. E a Bíblia fala, e eu não vou entrar em detalhes, que ele se tornou exatamente aquilo que ele sonhou. Agora, entenda bem, ele se tornou um governador, ele achou graça diante ao rei, a quem ele serviu, antes ele foi preso, e a história se desenrolou, mas eu quero chegar no ponto onde ele já estava, onde ele foi honrado. Ele teve um sonho, e esse sonho não incluía só ele, esse sonho incluiu os irmãos e o pai. Houve grande fome e escassez na família, naquela terra. E quem Deus usou para ser canal de bênção para aquele povo, para o seu pai, para os seus irmãos, para a sua família? José. Então você vê que José, no sonho dele, todos eram beneficiados. José perdoou. José conseguiu liberar o perdão. E o plano e o propósito de Deus na vida de José não morreu, aconteceu e abençoou os seus irmãos e o seu pai, a sua família. Então eu quero dizer para você que se você parou de sonhar, se você tem planos assim como eu tenho, dados por Deus, não desista. Se você abriu mão, entenda, a tempo e a modo. E o que a gente faz enquanto espera, a gente caminha a cada dia naquilo que Deus tem para nós. Ele quer nos ensinar, ele nos forja. Enquanto José passou por todo o processo para alcançar o objetivo de Deus, ele foi forjado, ele foi trabalhado, ele amadureceu para alcançar o poder que ele tinha, o propósito que Deus tinha para ele ser aquilo que Deus tinha para ele. Ele precisou ser treinado, lapidado. Então, confie no Senhor. Se Deus tem um plano para ti, Ele vai cumprir. Eu quero abrir um parênteses aqui, foi até um vídeo que eu tive no passado e eu até excluí, mas eu quero contar essa história. Há alguns anos atrás, tudo que eu tinha planejado com os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, as minhas próprias metas, se esvaíram. Eu escolhi os meus próprios caminhos, as minhas escolhas, e tudo foi por água abaixo. E um certo dia, eu dirigindo à beira da praia, eu lembro que eu estava chorando e eu falando a Deus, tudo que eu planejei acabou. Agora acabou a minha vida, eu não tenho mais nada, não tenho mais planos. Gente, isso aí foi em 2009. E na minha cabeça tudo tinha acabado, não tinha mais nada para mim, tudo que eu sonhei acabou. E eu lembro que eu fui fazer o retorno com o carro e Deus falou, era noite, e Deus falou, olha para o céu. E eu parei e olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu olhei a lua. E a lua estava, aquela lua que eu não sei, que é crescente, minguante, não sei. Ela estava só aquele risquinho. E a Bíblia, e Deus falou assim para mim, tá vendo aquela lua? Ela é como uma vírgula na tua história. A história ainda não acabou, eu ainda tenho. Eu ainda tenho planos para ti, eu ainda tenho sonhos para ti. Naquela noite eu chorei muito quando Deus falou aquilo para mim. E para mim, essa lua, todas as vezes que eu olho, e hoje, exatamente neste dia de hoje, à noite,
dia 13, 15 de junho de 2021, você que vai olhar aí do futuro. Eu olhei para a lua hoje, em meio a todas as lutas, em meio a muitas vezes pessoas desacreditam de quem somos, dos planos que Deus tem pra gente, às vezes até as pessoas que amamos, às vezes até as pessoas na própria igreja que não entendem. Tudo pode acontecer, gente. Como foi com José, os irmãos não entenderam, criticaram, odiaram, perseguiram, enfim. Em meio a tudo isso, quem tem que ter certeza e convicção é você. Eu olhei para a lua hoje, levantei a cabeça e eu me lembrei. Tá vendo aquela lua? É como uma estrela, é como uma vírgula. A história ainda não acabou, ainda há continuação. E eu quero que você, todas as vezes que olhar para o céu e olhar essa vírgula, essa lua, eu quero dividir com você que seja profético. A história ainda não acabou. Ainda há continuação. Deus ainda tem mais coisas para você e tem mais coisas para mim. Não saia da posição. Se você já saiu, se você já desacreditou, se você acha que Deus não tem planos, Deus tem planos sim. Deus tem sonhos sim. E assim como José que teve tempo e modo, assim como é para mim que vai ter tempo e modo, eu quero dizer para você que também tem tempo e modo. Fica na posição. Não te importa com o que pensem, com o que falem, com as circunstâncias adversas. Confia no Deus que prometeu. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que dá muita ocupação nascem os sonhos. Te ocupa a tua mente. Busca no Senhor viver o que Ele tem para ti e crê somente que Deus vai fazer. E se você está sem planos, sem norte, sem direção, achando que não há nada para ti, busque no Senhor. Pede ao Espírito Santo. Neste momento, fala com Ele, diz: Pai, quais são os planos que eu não conheço, mas que Tu conheces, que Tu tens para mim? Quais são os sonhos que Tu tens para mim? E aqueles que pararam, você que parou e achou que não tem mais jeito, que não vai ter mais solução, como eu pensei que não vai mais acontecer, eu quero te dizer que ainda vai acontecer. Suscita em teu coração, que o Espírito Santo venha com essa palavra alegar a tua alma e dizer que ainda tem uma continuação. Deus ainda tem algo para ti. Que Deus abençoe, que essa palavra venha entrar no teu coração, que faça morada, que a gente possa ser motivado e animado a perseverar, a continuar. Fica na paz, Deus te abençoe, fica firme. Eu fico firme aqui, você fica firme aí. E que no momento certo, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Se inscreve no canal, curte, compartilha, assiste os outros vídeos. Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima semana, se assim Deus permitir e quiser.